Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e o amor do Cristo nos envolva, nos ilumine, nos proteja. Que possamos, nesse encontro, mesmo que virtual, trazer reflexões, pensamentos, para que verdadeiramente palmilhemos o caminho trazido pelo Cristo, por meio do seu Evangelho. E assim rogamos aos amigos da espiritualidade, nossos protetores e mentores, que nos iluminem, nos guiem, nos fortifiquem o entendimento, para que possamos, ao fim desse bate-papo, sairmos aqui melhores do que aqui chegamos. Hoje conversaremos sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. Já foi amplamente debatido, por oradores espíritas, fora da doutrina também, de outras religiões, outros pensamentos filosóficos. É um tema bastante pertinente, porque ele remete há muito tempo atrás ao oráculo de Delfos, pois diz a lenda, que no oráculo de Delfos, que o oráculo é um local onde as pessoas buscavam essa inspiração, esse contato com a divindade, buscavam respostas. O oráculo era aquele ser que dava as respostas e também o local onde esses seres, eles ficavam. Então, o oráculo de Delfos, na Grécia, era o local que as pessoas iam para buscar algum tipo de esclarecimento, de norte em suas vidas. E naquele oráculo, naquele local, dizem que existia essa inscrição: conhece-te a ti mesmo. Então, data de muito tempo essa necessidade de nós, como seres humanos, buscarmos esse autoconhecimento. A doutrina espírita traz esse conceito também, em vários aspectos, mas principalmente na tão falada reforma íntima, a necessidade de nos reformarmos internamente, de melhorarmos como pessoas, como seres humanos, como seres espirituais que somos, nos tornando mais caridosos, mais amorosos, praticantes do Evangelho de Jesus. Esse é o nosso fanal, o nosso norte. E falando de fanal e de norte, trazendo um paralelo, hoje em dia nós temos os aplicativos tecnológicos, o Google Maps, o Waze, que vão nos mostrar como chegar a determinado ponto. Então nós colocamos ali no Google o endereço que nós queremos chegar, ou no Waze, ou tantos outros, e por meio do satélite, por meio de digamos assim, um conhecimento mais elevado, a gente pode trazer uma metáfora de um ser que está além, que está vendo tudo, que seria o satélite. Ele vai saber nos guiar pelos caminhos, nos desviando dos obstáculos, dos acidentes, dos locais onde possamos ficar travados ali, presos no trânsito. Ou seja, ele vai nos mostrar o melhor caminho para que possamos chegar no objetivo, aquele endereço que nós colocamos no aplicativo. Da mesma forma, o fato de conhecermos a nós mesmos é uma ferramenta que vai nos ajudar a chegar no nosso norte, no nosso fanal, nessa existência, que é, como dissemos, nos melhorarmos como pessoas, nos tornarmos mais conscientes de nós, de nossas ações e reações diante da vida. Assim, nós temos como guia, como espelho, o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. Todas as suas parábolas, as suas passagens, elas são direcionadas para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Porque ali ele nos mostra reações humanas, reações de seres que partilharam com ele aquela existência, aquela encarnação, em que ele veio até nós e nos deu o seu exemplo. Então, situações cotidianas, Jesus trazia por meio das parábolas do seu Evangelho, para mostrar, para ensinar aos discípulos conceitos espirituais. Daí a grandeza, a beleza do seu Evangelho, da sua passagem aqui na Terra. E até hoje isso nos move, nos emociona, nos dá impulso para seguirmos em frente. Então, quando passamos por dificuldades, por situações complicadas, talvez agora
esse exemplo que nós todos estamos envolvidos, né, nessa pandemia, ali nós buscamos realmente, ou nessas condições de extremos desafios, nós somos convidados a refletir um pouco sobre a nossa participação, podemos colocar dessa forma, na nossa vida aqui no planeta. O que nós estamos fazendo aqui? Para que viemos? O que nos move? Qual é o nosso norte, né? E isso tudo, as respostas a essas perguntas, esses questionamentos, certamente passam pelo fato do autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei como eu vou reagir, como agir diante de determinada situação. Isso vai me trazer cansaço, fadiga, desestímulo, tristeza, autorreprovação, uma série de situações negativas, né? Que vão nos afligir, nos tirar a saúde, o equilíbrio e a paz. Então, para que nós possamos ter essa saúde, esse equilíbrio, essa paz, o processo do autoconhecimento, que leva a vida toda, e várias vidas ainda, ele se faz necessário e é uma ferramenta trazida a espelho do Evangelho de Jesus. Então, fazendo esse paralelo, né, com o Google, como dissemos, quando nós nos conhecemos, nós vamos começar a ter essa noção de como reagimos em determinadas situações e vamos ter a capacidade de nos prepararmos para elas. Então, assim como uma prova em que nos colocamos na condição de alunos, né, que vamos ser experimentados, aquele nosso conhecimento vai ser posto na ponta do lápis ali, digamos assim, nos sentimos às vezes ansiosos, temerosos, preocupados, situações normais, né, das nossas vidas. Então, nesse sentido, quando nós buscamos o Evangelho de Jesus, os conceitos trazidos pelo Evangelho nos fazem essa reflexão, nos ajudam nos entendimentos dessa nossa realidade da doutrina espírita. Peraí, cara. O autoconhecer-se, portanto, ele nos traz essa paz, essa equidade de pensamentos que nós tanto buscamos. Então, quando nós vamos ter esse equilíbrio em a possibilidade de agirmos de determinada forma, em determinadas situações, nós temos essa proximidade com a nossa paz espiritual, com a nossa paz interior. Isso nos traz também um sentimento de conexão com o mais alto. Nós sentimos a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos da espiritualidade, assim como agora, que estão aí a nos conduzir nos entendimentos de hoje. Esses irmãos mais velhos, que trazem também suas experiências, que também estão passando pelo processo de evolução, pois a evolução é contínua, pela lei do progresso, trazida por Kardec também. Nós temos essa ideia de que tudo muda, tudo está em constante movimento. E às vezes, essas dificuldades que nós falamos, nada mais são do que esses aguilhões que nos impulsionam para frente. Senão nós ficaríamos estacionados em determinadas formas de pensar, de agir, de conduzir diante de determinadas situações, nós repetimos os mesmos clichês das mesmas formas. Então nós patinamos, né? Por vezes passamos até existências patinando nas mesmas situações. Pois bem, Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, faz o seguinte questionamento aos amigos da espiritualidade, né? Qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, o que nós podemos ter? O que a gente pode fazer para termos uma vida mais pacífica, né? Mais tranquila em relação às nossas atitudes, nossos pensamentos, tudo que nos envolve? E resistir também à atração do mal, ou seja, essa sombra que ainda nos habita, né? E os espíritos respondem: um sábio na antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então os espíritos sempre trazem, né, as respostas sucintas,
mas com conteúdo, né, bastante complexo, né, bastante robusto. Conhece a ti mesmo. Por quê? Se eu conheço a mim mesmo, eu vou ter a capacidade de identificar onde eu posso chegar e onde eu não posso chegar. Porque, claro, quando nós, a partir do nosso autoconhecimento, quando nós já desenvolvemos em nós essa eficácia, né, em percebermos situações que nos envolvem, quando nós estamos conectados verdadeiramente com o nosso eu interior, nós sabemos quando nós podemos avançar em determinadas situações na vida e quando nós temos que recuar, buscar forças, buscar descanso, etc. É natural isso, né? Durante a nossa vida nós sabemos que, ou durante o nosso dia, existem horas, momentos que estamos mais dispostos, existem horas e momentos que estamos mais reservados, mais cansados até. Então, a sabedoria pelo autoconhecimento nos traz também esse termômetro. Na continuidade da questão 919, nós temos umas dicas, né, trazidas pelo Espírito Agostinho, Santo Agostinho. Ele fala, né, que quando ele era encarnado, ele, antes de dormir, ele fazia uma reflexão, como se passasse o filme, né, de todo o dia dele. E ao assistir esse filme, ele conseguia identificar o que precisava ser melhorado, o que estava ok. Enfim, ele fazia um balanço do seu dia, né, antes de dormir. Então, a dica que ele dá realmente é essa. Nós possamos, antes de nos recolher, buscar esse momento de isolamento, né, de recolhimento, em que nos conectamos por meio da prece com os nossos mentores, nossos amigos da espiritualidade, e com eles nós possamos assistir, né, como foi o nosso dia. E nós vamos verificar que realmente existem momentos que nós exageramos em algumas respostas para as pessoas, momentos que perdemos a paciência, momentos que fomos felizes no sentido de dar a palavra correta, dar o entendimento correto a alguém, a energia correta na resolução de determinada demanda. Enfim, também é natural da vida esse dia a dia de oscilações. Então, quando nós assistimos a esse filminho, né, do nosso dia, e, acima de tudo, de uma maneira imparcial, ou seja, sem nos punirmos, né, quando nós identificamos que realmente nós pisamos na bola em alguma situação, e sem nos vangloriarmos naquelas situações em que saímos bem, ou seja, nós temos que ser imparciais, análise fria, né, do que nós fizemos de bom e de ruim. Lógico, né, nós somos humanos, então nós vamos sentir uma certa gratificação quando nós identificarmos que a maior parte do dia nós agimos bem, né? É natural isso e é importante que nós tenhamos esse reforço, né, dessas atitudes para repetirmos no dia seguinte. E também aquelas que nós não conseguimos ainda, né, superar, que nós tenhamos também essa capacidade de nos reinventarmos, como o pessoal diz, de nos desculparmos, nos perdoarmos, porque sabemos que no próximo dia, em outras oportunidades, nós teremos essas situações se renovarão. E certamente, como nós estamos nesse processo de autoconhecimento, quando essas situações se apresentarem no futuro, aí nós teremos a capacidade de superá-las. Isso é um fato, né? A lei do progresso nos mostra isso, né? Tudo move, tudo se movimenta no universo, né? Nada é estático, nada é parado. A natureza nos dá esse exemplo, né? Se a água fica parada, ela apodrece, o ferro enferruja, a enxada enferruja, as ferramentas, né? Então nós temos que nos colocar em movimento, né? E quando nós não fazemos isso, situações adversas, pela misericórdia divina, nos vêm impulsionar para que tenhamos uma reflexão diferenciada, né? Para que possamos mudar de posicionamento, de entendimento em determinadas situações. O autoconhecimento nos traz
nos ajuda, né, nesse ressignificar, né, como todo está muito em voga hoje essa palavra, ressignificar. Ou seja, é olhar alguma situação no passado, identificar essa situação e mudar a energia que nós sentimos, né, a energia que nós colocamos nessas situações, ressignificar com muita amorosidade, com muito carinho, com muito perdão, né, a necessidade do auto perdão. E assim nós vamos tirando esse peso, né, essa carga que nós trazemos aí nos ombros, né. Joana de Ângeles nos traz essa ideia, né, de que naturalmente durante a nossa vida nós acumulamos muitas coisas, nossa vida, né, material. Em qualquer situação, em casa nós acumulamos roupas, sapatos, coisas que nós achamos que vamos usar um dia, né, e nunca usamos. Então Joana traz essa ideia, né, de que essas coisas que nós nos acumulamos, essa ideia de acumular coisas, ela se reflete na nossa maneira de pensar. Então nós temos uma tendência a acumularmos pensamentos desnecessários, né? Então a gente precisa ter essa faxina mental, ela diz, né, não nessas palavras, mas com essa ideia, de que assim como chega um momento na nossa casa em que nós vimos, né, começamos a olhar aquele tudo entulhado e aquele monte de coisa guardada, que talvez, quem sabe, um dia nós pudéssemos ter a necessidade, né, pudéssemos utilizar, e aquilo fica ali entulhando, estragando, mofando, enfim. A gente tem que... É natural que um dia aquilo nos incomode de tal forma que a gente faça aquela faxina, né? A gente perde um dia ali fazendo aquela faxina, limpando tudo, organizando, tirando, jogando fora. E ali a gente, quando acaba aquilo, a gente, nossa, tem um respira mais leve, né? A gente fala, poxa, por que eu não fiz isso antes, né? Tanta coisa entulhada, tanta coisa desnecessária que ficava ali. Então a Joana nos traz essa reflexão para o nosso pensamento. Então nós acumulamos ali, né, como se fosse a memória do celular hoje em dia, fotos, né, coisas que um dia a gente talvez nós possamos utilizar, possamos ver, vou rever isso, vou rever aquilo, e assim a gente faz com o nosso pensamento. Então nós guardamos muitas coisas, às vezes inconscientemente, ou na maioria das vezes inconscientemente, e nós não vamos utilizar nunca, né? No sentido da mágoa, por exemplo, né? Uma coisa que nos aconteceu há muito tempo, uma pessoa que nos magoou, né? Uma situação que nós tivemos algum tipo de perda, seja financeira, emocional, qual seja, a gente carrega aquilo conosco, né? Por muito tempo, né? A gente fica remoendo e relembra aquilo, né? Ah, aquela pessoa, por que ela fez aquilo? Ah, aquela situação, por que aconteceu, né? A gente se acha injustiçado, enfim. E quando a gente lembra daquilo, traz até a sensação, né? A respiração, o corpo, enfim. Aquilo reflete em nós, né? As nossas emoções. Então a gente tem que aprender a nos libertar disso, né? E fazer essa limpeza, essa faxina mental. O autoconhecimento também traz essa capacidade, né, de nos reavaliarmos. Por quê? Assim como fazemos a reflexão, né, ao dormir, né, trazido pelo Santo Agostinho, nós temos por meio um exemplo, né, são vários, a meditação, por exemplo, nos traz esse contato, né, com esse silêncio interior. E quando nós sentamos para meditar, que nós pausamos a respiração ou diminuímos, né, a frequência, nos ancoramos na respiração, os pensamentos nos vêm, né, como um turbilhão. E apesar de que muita gente pensa, né, que a ideia da meditação é você zerar o pensamento, não pensar em nada, isso não ocorre, né, porque o pensamento é autocontínuo nosso. Então, pela meditação, né, o que nós falando de uma maneira muito simplória, muito singela, né, nós temos que observar esses pensamentos, e a partir do momento que nós observamos esses pensamentos e observamos sem a energia da crítica, né, se ele é ruim ou se ele é bom, apenas observamos sem criticar,
é como se nós dessemos uma atenção a ele, a esses pensamentos, né? E eles passam de uma maneira natural, conforme nós vamos meditando, eles vão se esvaindo de energia, né, de peso. E assim nós vamos fazendo essa faxina mental. São várias ferramentas, várias técnicas que nós temos para isso, né? A meditação, muito pontuada, né, pela Joana de Ângeles, né? Ela é uma ferramenta que a gente tem como fazer essa limpeza, essa faxina mental, né? Então é importante nos refugiarmos em nós mesmos, né? Nesses momentos de dificuldade. É importante que nós busquemos o contato com a natureza, a caminhada, né? Respirar ar puro, né? A gente sabe isso, um conselho aí que advém de décadas, né? Respire, né? Se a pessoa está angustiada, está agoniada, não, vai dar uma caminhada. Só o fato de você respirar, encher os pulmões de ar, né? Já nos traz esse alívio, né? Nessa carga energética pesada que às vezes a gente está carregando. Então, o contato com a natureza, você ter essa contemplação, né? Buscar o belo nas coisas. Então, ele traz esse, como se fosse um refrigerar, né? Na nossa alma, né? Nosso espírito. E certamente nesses momentos de contato com a natureza, de contato conosco mesmo, nesses momentos em que nós buscamos essa auto-reflexão, buscamos esse aquietar, né, das energias que nos envolvem, nós vamos ter, com a ajuda da espiritualidade, nós vamos ter esse cintilar, essa chama, né, essa inspiração que vai nos guiar para que possamos ter um direcionamento mais efetivo, buscando a solução desses problemas, né? Então é muito bonito quando isso ocorre e quando nós temos a consciência disso, né? Porque certamente nós sabemos que a ajuda é constante, por meio dos nossos mentores, nossos protetores, anjos de guarda, né? São vários nomes desses irmãos mais velhos aí, entidades que nos amam muito, são responsáveis pela nossa encarnação, né? Estão a nos dar conselhos, a nos ajudar, a nos inspirar. Então, quando nós temos essa busca, né, do autoconhecimento, essa busca de nos melhorarmos, certamente essas conexões, né, essa busca da natureza, essas conexões elas se fazem mais presentes e certamente isso nos ajuda a passar pelas dificuldades, né? E hoje em dia quem é que não está passando por dificuldade, né? Essa necessidade da reflexão diante do que nos é apresentado aí fora. Então, uma das belezas, né, do Evangelho de Jesus é isso. Essa capacidade de nos autoconhecermos. Quando nós temos isso dentro de nós, ou melhor, quando nós começamos essa jornada, que não é fácil, né? Nós nos vislumbrando, né, um horizonte muito grande de oportunidades. Pelo lado positivo, né? Sempre pelo lado positivo. Certamente, como dissemos, nós não vamos ter sempre esse filminho bonito, né, do que nós fizemos. Por mais que esse filme não seja bonito de se ver, ele tem que ser revisto, né, para que nós possamos fazer essa limpeza, né, tirarmos esse peso das nossas costas. E assim o mundo vai se tornar um pouco mais leve, né? Então nós sabemos, né, como já foi dito, que existem injustiçados, mas não existe injustiça. Vale dizer, tudo que acontece tem um porquê, né? E se nós acreditamos num Deus verdadeiramente justo e bom, um Deus que está presente em nossas vidas, né, que está a nos ouvir, nos auxiliar e nos amar incondicionalmente, de uma maneira que nós não temos nem ideia ainda como é isso, como filhos de Deus, né, ser amados por Ele. Estamos começando a aprender a sentir esse amor. Nós vamos entender que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. E se a gente passa por dificuldades, se a gente ainda não conseguiu superá-las, que a gente tenha que continuar a seguir, né?
continuar a buscar os porquês, porque talvez a gente está batendo na tecla errada, né? Então, quando a gente desviar esse caminho, quando nós praticarmos esse autoconhecimento, quando identificarmos as nossas potencialidades e as nossas mazelas, né? Tudo precisa ser mudado dentro de nós. A gente vai estar mais perto desse contato com a divindade, né? Nós vamos sentir a presença de Deus dentro de nós. E isso vai mudar tudo a nossa vida, né? A partir do momento que a gente começa a ter essa percepção, nós vamos mudando. Porque o compartilhar da situação que nos traz a dificuldade com Jesus, com Deus, minha adoração, já nos alivia muito, né? Porque às vezes a gente tem essa noção errada, né, de que a gente tem que dar conta de tudo, né? Temos que ter as respostas para tudo, temos que resolver tudo, né? E não é por aí. A gente tem que, como dissemos, né, ter esse autoconhecimento traz esse limite para a gente, né? É que nem um bambu, né? Que a gente, com a ventania, ele tem a flexibilidade de se dobrar, né? Ele não quebra. Quando para de ventar, ele volta, né? Se a gente ficar muito rígido em nossos conceitos, em nossas maneiras de pensar, de agir, quando vem ventania a gente vai quebrar, né? Outro exemplo do bambu é que quanto mais o feixe de bambu, né, quanto mais bambus estiverem ali próximos uns dos outros, mais resistência eles vão ter diante das ventanias. Então, um exemplo também que nós temos como família espiritual que nós somos, independente da religião que professamos, temos essa união entre nós, né, de dividir angústias, de dividir tristezas, de compartilhar alegrias também, ou seja, nos fortalecer uns aos outros, né? Essas conexões espirituais que às vezes a gente nem consegue explicar, né? Que a gente às vezes tem mais afinidade com pessoas que não são consanguíneas do que aquelas que são consanguíneas. Consegue explicar porque nós não temos ainda, né, talvez a profundidade da doutrina espírita nos inspirar o coração, porque aí sim, pela doutrina nós sabemos que, como dissemos já, nada é por acaso. Então esses irmãos aí estão à nossa volta para nos auxiliar, nos ajudar a descobrir dentro de nós o que precisa ser mudado, descobrir dentro de nós o que nós precisamos melhorar. E assim nós vamos mudar esse conceito, essas energias para com eles também, né? E assim, queridos irmãos, então, é o que nós tínhamos para refletir no dia de hoje. Então, que contemos sempre com a presença da espiritualidade, que tenhamos sempre essa certeza dessa amorosidade, né? Que nós estamos sempre amparados, que nada acontece por acaso, nada acontece fora do que Deus propõe para nós, como seus filhos, né? Para que possamos progredir. Às vezes o remédio, ele é amargo demais, né? Mas é um remédio que nós temos que tomar. E esse remédio no futuro, quando nós olharmos para trás, a gente vai ver que era extremamente necessário. Então agradecemos a oportunidade desse reencontro, com a certeza de que Jesus está a nos inspirar sempre, que a espiritualidade está sempre a nos conduzir. Que possamos todos nós termos um dia agradável, de muita paz, muita convivência familiar, de muita luz. E até a próxima oportunidade. Muita paz, muita harmonia e alegria a todos. Que assim seja.